porque o único robô de quinta geração construído foi descartado como uma simples mula de carga. Os registros oficiais mostram que ele sozinho aniquilou 11 monstros gigantes. Hoje eu vou te provar porque ele era a máquina mais letal já criada e como a humanidade desperdiçou o seu maior triunfo. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, mano, tudo beleza? Quando você olha para os Jaegers e para a guerra contra os Kaijus, o Gypsy Danger acaba roubando toda a atenção, mas a verdadeira joia da engenharia de defesa não era ele, cara, e sim o Striker Eureka. Ele guarda segredos mecânicos que a maioria das pessoas simplesmente ignora. Então vamos pro vídeo para você saber de tudo. Olhando pro filme, dá pra gente notar que foi uma baita injustiça, né, o que fizeram com o Striker Eureka. E pra gente ser justo, eu vou te contar tudo desde a criação dele. O ano era 2019 e o programa Jaeger estava começando a entrar em colapso financeiro. A ONU e os líderes mundiais estavam cansados de despejar bilhões e bilhões de dólares em robôs gigantes, porque as criaturas continuavam evoluindo. Eles achavam que o projeto tinha falhado e assim começaram a investir tudo na construção daquela parede costeira gigantesca, né, a muralha da vida. Como se um muro fosse a salvação de tudo, né? Então foi exatamente nesse cenário de desespero e corte de verbas que o governo australiano, operando quase no limite, né, dos seus recursos e desafiando o pessimismo global, finalizou a construção do Striker Eureka. Cara, ele custou 100 bilhões de dólares para ser feito, né? E mano, é muita grana, cara. E não, mano, não foi um dinheiro gasto à toa, porque ele foi classificado como o primeiro e único modelo Mark V. Ou seja, mano, ele representava o salto tecnológico mais avançado que a mente humana conseguiu alcançar em toda a guerra. Todos os detalhes, a lentidão e a falta de mobilidade das gerações anteriores, como o Mark I e o 2, foram corrigidas nele. E cara, eu falo tudo isso porque você precisa ter em mente que o Striker não era apenas um soldado de metal gigante, né? Ele era um caçador projetado para superar a velocidade dos seus inimigos. Enquanto a maioria dos Jaegers antigões, como o Cherno Alpha, eram pesados, né? Lentos e dependiam de aguentar muita pancada para poder vencer, o Striker mudou o jogo com as suas dimensões. Ele tinha 103 metros de altura, mas pesava apenas 1.850 toneladas. Se você pensar, cara, um robô desse tamanho pesar só 1.850 toneladas, é absurdo, né, cara? Ele seria feito de isopor. Mas por mais estranho que pareça, eles lançaram essa informação no livro de arte oficial, o Pacific Rim Man, Machine and Monsters, que traz as fichas técnicas originais aprovadas pelo Guilherme Del Toro. Cara, o fato é que esse peso todo, ou a falta dele, né, faz dele o Jaeger mais alto e paradoxalmente um dos mais leves e ágeis já construídos, se a gente comparar com o volume do seu corpo, né? Ele foi feito com ligas de titânio extremamente avançadas e fibra de carbono. E mano, por que isso é importante? Porque permitiu que a mobilidade dele batesse o status de 10 de 10 nos registros oficiais da Pan Pacific Defense Corps. Mano, ele era tão rápido que muitas das criaturas, né, muitas vezes nem conseguiam acompanhar os movimentos dele na água ou em terra firme. Você consegue perceber a diferença de abordagem aqui, mano. A humanidade parou de tentar criar escudos gigantes e criou uma lança letal, né, mas que, ironicamente, seria deixada de lado pelos próprios políticos. A grande dor de cabeça de lutar contra essas criaturas nunca foi apenas matar o monstro, né, mas sim o que acontece depois. O sangue deles, conhecido como Kaiju Blue, é altamente tóxico. Se você simplesmente corta ou explode a criatura no meio de uma cidade, o sangue vaza, contamina o solo, a água e a cidade inteira precisa ser evacuada e abandonada. Eu te falei isso inclusive no vídeo anterior, né, o vídeo de quarta, você lembra? E é aí que a engenharia do Striker Eureka brilha. O principal ataque físico dele eram socos, cara, mas não socos normais. As mãos dele foram projetadas com uma liga de aço e latão chamada Brass Knuckles. Esses socos, em ingleses de metal super denso, né, serviam para causar trauma contundente severo. Ou seja, ele espancava o monstro, mano, quebrava os ossos internos e causava hemorragia interna sem romper a pele da criatura. Você espanca o inimigo até a vala, sabe, cara, mas não derrama uma gota de sangue tóxica na cidade. Se isso, cara, não é um ótimo controle de danos, então eu nem sei o que é mais. Beleza, vai, eu sei que só dar o soco não resolve tudo. Por isso, se a situação apertasse, ele tinha lâminas térmicas alojadas nos braços, chamadas Sting Blades. Essas não eram espadas normais, como a do Gypsy Danger. Elas aqueciam a temperaturas extremas antes do corte. Sim, cara, o corte já cauterizava a ferida instantaneamente. E de novo, mano, o foco
total deles era evitar o vazamento do Kaiju Blue. Tudo no Striker Eureka foi pensado para proteger a Terra, cara, não apenas para poder vencer a briga, né? E o golpe principal, a verdadeira assinatura dessa máquina de guerra, ficava no peito. O lançador de mísseis WMB-2X-90. Eram 6 tubos carregados com ogivas anti-monstro K-Stunner. Essas ogivas foram desenvolvidas especificamente para penetrar as escamas mais grossas baseadas em silício e explodir de dentro para fora. Esse arsenal transformou o Striker no Jäger com o maior número de vitórias registradas na história. Foram 11 criaturas derrubadas, cara. Mano, o Gypsy Danger não chegou a esse número, né, na sua primeira fase. O Crimson Typhon parou em 7 vitórias. E o Striker Eureka era o verdadeiro carrasco do oceano. Cara, para uma máquina responder tão rápido, os pilotos precisam ter uma conexão mental praticamente perfeita. E aqui entra o fator humano que fazia o Striker ser tão temido, o Herc e o Chuck Hansen. O pai e o filho, né, cara? Se você leu o graphic novels Tales from Year Zero, você sabe que o processo da deriva, né, o drift, exige que você compartilhe todas as suas memórias e emoções em frações de segundo. Quanto maior o laço emocional, menor é a latência entre o cérebro humano e o movimento mecânico do robô. O Chuck Hansen era extremamente arrogante no filme, e isso incomoda muita gente, cara, inclusive eu. Mas eu vou te mostrar porque ele era assim, cara. Ele nasceu e cresceu dentro do programa Jäger. Enquanto você e a gente brincava na rua, a mente dele já estava sendo moldada para a guerra. Ele e o pai tinham um tempo de resposta dentro do pod de controle que beirava a perfeição, cara. Como o Striker era totalmente digital, a velocidade que o pensamento do Chuck levava para se transformar em um soco de metal era quase nenhuma. Essa eficiência acabou gerando um complexo de superioridade no Chuck. Ele sabia que estava pilotando a única máquina Mark V do planeta e sabia que, estatisticamente, ninguém chegava perto do sucesso deles. A arrogância dele não era apenas um defeito de roteiro, né, cara? Era uma consequência realista de colocar um jovem sob a pressão de carregar a sobrevivência de um país inteiro nas costas. Isso sabendo que ele tinha a melhor arma do mundo nas mãos. A relação conturbada com o pai escondia uma lealdade profunda dentro da deriva, o que permitia ao Striker Eureka se mover com a agilidade de um lutador de peso leve, mesmo pesando quase 2.000 toneladas. Cara, agora eu quero te lembrar de uma cena específica que ilustra perfeitamente tudo o que eu te falei até agora. Um incidente em Sydney, cara. As Nações Unidas tinham cancelado os fundos do Striker. Eles decidiram que a Muralha da Vida era a solução definitiva. E então aparece o Multavor, cara, uma criatura de categoria 4 extremamente agressiva. O Multavor chegou na costa de Sydney e atravessou a tal muralha impenetrável das Nações Unidas como se não fosse nada. Aquilo foi um banho de água fria no governo mundial. Em questão de segundos, toda aquela estratégia global de se esconder atrás de muros acabou desmoronando. Milhões de vidas estavam prestes a ser apagadas, e é nesse momento que o Striker Eureka, que estava sendo aposentado, né, retirado de operação, é acionado. O Striker não fica enrolando, cara. Ele não tenta agarrar ou medir forças de maneira desnecessária. Ele avança com velocidade total do Mark V. Ele aplica uma sequência de socos com a Brass Knuckles diretamente no crânio da criatura para poder atordoar. O Multavor fica desorientado pelo impacto no sistema nervoso central, e em seguida, sem perder meio segundo, cara, os Hansen ativam os mísseis do peito. A saraivada atinge o alvo a queima-roupa. A criatura vai dessa pra melhor, cara, ali mesmo. O combate inteiro entre os dois durou menos tempo do que os políticos levaram pra poder assinar o corte de gastos, né? O Striker Eureka salvou a cidade de Sydney inteira, sem sofrer um arranhão, e provou pro mundo inteiro que a resposta não era se esconder, cara, mas sim continuar lutando. Só que mesmo depois dessa demonstração inegável de superioridade e eficiência letal, o destino desse robô já estava selado por decisões táticas completamente questionáveis. Mano, e é aqui que o desperdício que eu comentei no início do vídeo começa a se desenhar. Cara, eu sei que você deve estar pensando, mano, poxa, Gabriel, mas se ele era tão perfeito assim, como é que ele foi derrotado? Mano, a resposta pra isso tá em um detalhe técnico da construção dele e na própria inteligência dos invasores. Os mestres por trás das criaturas, né, os precursores, não são animais burros agindo por instinto, sabe, agindo de qualquer jeito. Eles têm uma mente de colmeia, cara. Cada vez que um monstro morre, eles absorvem os dados da batalha. Eles acabaram aprendendo como os humanos lutavam. Eles sabiam exatamente qual era a maior ameaça no tabuleiro de xadrez. O Striker Eureka tinha uma fraqueza que os outros modelos antigos não tinham. Por ser o ápice da tecnologia, o Mark V era 100% digital e funcionava com base em sistemas elétricos avançados. O Gypsy Danger, sendo um Mark III antigo, usava um núcleo nuclear analógico.
Quando a missão de defender Hong Kong acabou começando, os precursores mandaram duas criaturas, né, o Otashi e o Letterback. O Letterback, cara, ele era gigantesco, né, mas ele foi criado em laboratório pelos alienígenas com um único propósito em mente, né, cara, desligar a vantagem tecnológica humana. O órgão nas costas do Letterback gerou um pulso eletromagnético massivo, um EMP, e isso acabou fritando os circuitos digitais do Striker Eureka instantaneamente. E aqui entra a tragédia do projeto. Toda a velocidade, né, os 100 bilhões de dólares investidos e a aerodinâmica, os mísseis no peito, tudo isso foi anulado por uma falha de design humano. Eles construíram o guerreiro mais letal possível, mas não colocaram blindagem contra pulsos eletromagnéticos, cara. Uma tecnologia de guerra básica, mano. Foi uma humilhação estratégica. O robô mais caro da Terra precisou ser salvo pelo Gypsy Danger, um modelo obsoleto que, por pura ironia do destino ou roteiro, né, vamos combinar, continuou funcionando porque seu reator nuclear não dependia de circuitos digitais para se manter ativo. E agora eu chego no ponto principal do nosso vídeo, que é o motivo pelo qual o Striker Eureka foi a máquina mais desperdiçada de toda a franquia de filmes, cara, e de toda a lore escrita desse mundo. E para isso eu vou analisar a famosa Operação Pitfall, a missão final para poder explodir a fenda na Fossa das Marianas. O plano do Marechal Pentecoste era descer até o fundo do oceano com 2 Jägers, né, e jogar uma bomba termonuclear lá dentro. O Striker Eureka, o robô mais rápido, com o maior arsenal anti-monstro já construído, o caçador projetado especificamente para destruir ameaças em segundos, foi escolhido para carregar a bomba nas costas, cara. Você consegue perceber o erro absurdo nessa decisão? Ao invés de deixar o Gypsy Danger carregar a carga enquanto o Striker ficava livre para poder fazer o que ele fazia de melhor, lutar e aniquilar o caminho, sabe? Ou seja, eles acorrentaram o Pitbull. Quando eles chegaram nas profundezas do Oceano Pacífico, deram de cara com o Scanner, né, mano? E com o primeiro monstro categoria 5 já visto na história, o Slattern. O Slattern era um kaiju aquático gigante com caudas triplas, e mesmo com o Striker avariado, o piloto Herc ferido e o Marechal Pentecoste pilotando de forma improvisada, a máquina ainda conseguia lutar. O Striker acabou cortando a garganta do Slattern e quase arrancou os braços do Scanner. Você percebe que mesmo em total desvantagem, lidando com a imensa pressão do fundo do mar que reduzia a mobilidade, ele ainda estava causando danos massivos, né, cara? Ele era demais, óbvio. Se o Striker estivesse operando de mãos livres, focado puramente em ataque, sem a preocupação de proteger uma bomba nuclear nas costas, não tenho dúvida de que ele teria sim despedaçado as duas criaturas. O Mark V tinha velocidade de resposta e armamento de sobra para poder fatiar o Slattern antes mesmo de sofrer aquele dano elétrico pelas caudas. Mas o roteiro exigia sacrifício, e a decisão tática cobrou o seu preço. Como as armas principais do robô não podiam disparar livremente com risco de acionar o núcleo nas costas, o Pentecoste e o Chuck precisaram detonar a bomba prematuramente. Eles se explodiram, cara. Eles usaram uma maravilha de engenharia de 100 bilhões de dólares como um mero palito de fósforo. O sacrifício foi heróico, né? Lógico, cara, abriu caminho pro Gypsy Danger. Mas eu não posso negar que foi o maior desperdício de potencial militar de toda a história do universo Pacific Rim. O Striker Eureka merecia uma última batalha limpa, cara. Pelo menos eu acho. Ele merecia mostrar na tela o motivo pelo qual foi o único da sua classe a ser aprovado. Ele carregou o peso de ser o defensor final da Austrália, mano. Ele eliminou mais ameaças do que qualquer outro piloto na história e acabou terminando seus dias reduzido a cinzas, apagado pelos mesmos engravatados que tinham desacreditado nele desde o começo. Cara, já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.